Olá, tudo bem? Como você pode impulsionar o seu negócio e ficar atualizado utilizando o Google Trends? Primeiramente, meu nome é Alexandre, eu sou aqui da agência Mapse. A gente é uma agência especializada na criação de sites e também de marketing digital. E se você puder, eu já peço, deixa um joinha e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Vamos ao vídeo. Nesse vídeo eu vou indicar para você, vou colocar alguns prints para você ver aqui também, para você utilizar uma ferramenta do Google que chama Google Trends. Por que essa ferramenta é tão interessante? Ela mostra para você as tendências de busca, você pode fazer várias consultas, assim como comparar também uma palavra com outra e ver também, por exemplo, quando uma consulta pode ter um pico. Com isso você consegue se antecipar ao gerar uma campanha ou para criar um conteúdo e assim ter mais resultados sobre ele. Bom, uma ferramenta interessante dela é as principais pesquisas, onde você consegue clicar e ver as principais pesquisas que estão sendo feitas no momento. Você pode ver, como no print aqui, um exemplo, mas a principal forma de utilizar ela é colocar um termo e também, se você quiser, comparar esse termo com outro termo que você queira ver, para ver qual tem mais busca. Isso faz muita diferença quando você vai, por exemplo, fazer um trabalho de SEO ou postar um artigo no blog ou no seu site. Quando você vai escrever o título dele, a URL dele, o título que fica no Google, às vezes uma palavra que tem pouca diferença pode fazer toda a diferença. Dentro dela você consegue fazer vários filtros, como por exemplo, uma busca que foi feita dentro de um ano, você consegue pelo Brasil ou por outros países. E quando você coloca uma busca, como nesse exemplo que eu estou mostrando para você consegue ter um gráfico. Esse gráfico ele vai mostrar para você quando que tem um pico. Geralmente, se você tem um site há mais de um ano e tem algum tipo de relatório como o Google Analytics, você consegue ver qual época do ano você tem mais acesso no site ou quais páginas do site tem mais acesso ao longo do ano. Aqui você consegue ver as tendências das palavras e você pode colocar várias delas. Quando você vê, por exemplo, que uma palavra tem uma intenção que aumenta a busca sempre numa certa época do ano, você pode utilizar para se preparar, tanto com campanhas pagas como com artigos, por exemplo. Quando você vai fazer um artigo para indexar na parte de SEO, por exemplo, você pode comparar várias palavras e ver os picos que elas têm e, com base nisso, se programar para fazer muitas vezes um artigo 1, 2, 3 meses antes, para que quando tem esse pico você já tenha uma chance de estar melhor indexado no Google. Descendo, você tem outras opções também, que é a parte com interesses por sub-região. Nesse lugar você pode clicar, escolher uma região específica e ele vai mostrar para você algumas pesquisas e tendências relacionadas àquela região que você colocou. Isso pode modificar, por exemplo, as colunas de baixo, que são as colunas de assunto relacionado e de consultas relacionadas. E por que é interessante? A coluna, por exemplo, de assuntos relacionados pode te dar insights de outros assuntos que muitas vezes você não estava percebendo, você não tinha prestado atenção, que poderiam ser escritos ali, que poderiam ser pesquisados, no caso, pelas pessoas. Já as consultas relacionadas, você vai ver que elas mudam frequentemente e você consegue ver qual aumento que teve em cada busca. O que às vezes eu falo é que assim, a gente às vezes tem um negócio, ou seja, você tem o seu negócio, a sua empresa, você tem uma visão que muitas vezes o cliente não tem. Então, muitas vezes o cliente, quando você pensa em fazer um anúncio ou escrever alguma coisa, você escreve muitas vezes com as palavras que você acha que o cliente vai buscar, mas nem sempre é assim. Muitas vezes as palavras que você acha que ele vai buscar, como ele não tem um conhecimento tão técnico e tão aprofundado, ele acaba não utilizando essas palavras e utilizando outras palavras. Então, quando você faz essa pesquisa, você consegue ver quais os termos as pessoas buscam, ou termos relacionados, quando se fala dessa palavra que você quer saber. E aí você pode ter muitos insights para criar como esse posts, campanhas pagas, até mesmo campanha em rede social, ou mesmo posts gratuitos. Você pode também conseguir alguns insights para trabalhar, por exemplo, num funil de venda. Se você não sabe o que é o funil de venda, eu vou deixar, no caso, aqui no card, um videozinho que a gente fez falando sobre funil de vendas, onde você pode consultar, mas no Google Trends você consegue também pesquisar palavras que são de topo, de meio ou então de fundo de funil, e no caso, você consegue criar conteúdo com base no que o pessoal já busca, fazendo algumas pesquisas, colocando algumas palavras-chave no Google Trends, você consegue ter insights de várias palavras. Um local que você pode tirar algumas palavras para colocar aqui também é o autocompletar do Google. Quando você começa a digitar um termo, por exemplo, você vê que o Google já dá algumas opções de autocompletar. Geralmente aquelas buscas são termos que são mais buscados relacionados à pesquisa que você está fazendo. Você pode comparar várias delas e colocar dentro do Google Trends para ver qual que tem mais busca ao longo do ano ou naquele período que você está fazendo e também conseguir assuntos relacionados a essa busca que você está fazendo ou a essa palavra que você quer consultar. Se você gostou, eu peço para deixar um joinha se você ainda não deixou e se inscreve no canal e até a próxima.